Vamos falar um pouco das sociedades, e sua evolução histórica. É sabido que o homem sempre teve esse desejo de associação. Sociedade é considerada a união de recursos e esforços em busca de uma finalidade comum. Historicamente, do ponto de vista de uma tipificação, as primeiras sociedades surgem na Idade Média com o florescimento do comércio medieval. Primeiro temos os comerciantes individuais, depois começam a existir aglomerações de comerciantes que se tornam então sociedades. A primeira sociedade a ser constituída com base familiar é a sociedade chamada em nome coletivo. Ela é geralmente uma sociedade que é fruto de uma herança recebida por vários filhos que eram filhos de um comerciante individual. Então, eles partilham e fazem a administração em nome coletivo. Por isso, todos eles respondem de forma solidária e ilimitada pelas obrigações assumidas pela sociedade. A sociedade de nome coletivo ainda está no Código Civil, né? Ela está prevista no artigo 1039, que vai dizer justamente a sua definição, o seu conceito. Mais à frente, para permitir que pessoas que tinham vedação por questão de classe, por questão de proibição específica da sua atividade, por exemplo, clero, nobreza, surgem sociedades que permitem ocultar um sócio. A primeira é a sociedade em comandita simples. Ela tem o sócio comanditado e o sócio comanditário. O sócio comanditado aparece, o comerciante exerce atividade, responde de forma ilimitada. O sócio comanditário, ele apenas investe recursos e se limita a esse valor no que se refere às suas possibilidades de perda. Uma sociedade próxima que surge, que até hoje é utilizada, é chamada sociedade em conta de participação. A sociedade em conta de participação tem dois tipos de sócio. O sócio ostensivo, que é o comerciante, que é o que aparece, e o sócio chamado participante, que é o investidor. Ela é muito mais um contrato de investimento do que realmente uma sociedade. E essa sociedade é utilizada para que pessoas que não querem aparecer, né, perante terceiros possam exercer atividade sendo registradas numa conta, uma conta de participação que é registrada na contabilidade do sócio ostensivo. Também essa sociedade é prevista ainda no Código Civil e é utilizada como uma forma de exploração. Então, o sócio ostensivo responde de forma ilimitada, o sócio participante responde pelo investimento no seu capital. O Código Civil, eu vou ler alguns artigos aqui, ele tem algumas regras sobre a sociedade em conta de participação. Ele vai estabelecer o seguinte: ele vai estabelecer que, no artigo 991, que nessa sociedade, quem exerce unicamente o objeto social é o sócio chamado ostensivo, somente ele se obriga perante terceiro. Se o sócio oculto ou participante der nome à sociedade, ele se torna ostensivo por força da sua inserção pública, né? Os contratos entre sócio, oculto e participante só produzem efeitos entre eles. Essa sociedade jamais terá personalidade jurídica, não há registro para ela na junta comercial. Eu posso, no máximo, fazer um registro em um cartório de registro de documentos para poder resguardar as partes, mas perante terceiros ela não existe, né? E você vai ter aí a seguinte situação: a falência do sócio ostensivo resulta justamente na transformação do sócio participante em um dos seus credores. Fale o sócio ostensivo, o credor, que é o sócio participante, tem direito de receber, junto com os demais, aquilo que ele investiu. Se a falência for do sócio participante, aí a massa falida tem que decidir se mantém o contrato ou se faz a rescisão contratual, porque é um contrato como outro qualquer do sócio ostensivo. Aplica-se a essa sociedade, subsidiariamente no que ela for compatível, as regras referentes à prestação de contas previstas na lei processual. Então, o sócio ostensivo presta contas para a sociedade em conta de participação, para o sócio participante da sociedade em conta de participação.